Aleatoriedades Científicas Entrevista. Apresentação: Matheus Galdino e Rafael Macedo. Então, gente, bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo da nossa série de entrevistas aqui do blog. Dessa vez a gente vai entrevistar o professor Luiz Gregório, do Instituto de Física, professor e doutor do Instituto de Física, que trabalha com física de materiais. Então, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria começar perguntando, a maioria das pessoas que vêm no nosso blog, elas querem muito saber como funciona a carreira de pesquisador. E muitas vezes na escola, que é onde você começa a despertar esse interesse, física e química, matemática principalmente, mas com muita ênfase em física, as pessoas costumam ou detestar, ou achar que é só decorar fórmula e não conseguem ver um pouco da beleza por trás. Você pode falar o que te motivou a seguir carreira nessa área? Bom, primeiro, Matheus, obrigado a você e o Rafael pela oportunidade. É um prazer aqui dar entrevista para o blog de vocês. E é exatamente isso que você falou. Eu acho que muitas vezes no ensino médio, na escola, as pessoas têm uma visão da física ou de química e mesmo outras ciências diferente daquilo que acontece na prática na vida de um pesquisador. Então, essa questão de decorar fórmulas é um caso bem típico, né? Porque muitas vezes isso é simplesmente um atalho que se usa no dia a dia para você dar conta daquela matéria que tem que ser dada e você não explica de onde é que vem aquilo. Todas aquelas fórmulas vieram de algum lugar, o conhecimento foi criado, né? Então, no meu caso, eu não fui influenciado por nenhum professor de física do ensino médio. Na verdade, todos os meus professores de física que eu lembro do ensino médio, na época era o segundo grau, eram engenheiros. E eles tinham uma visão diferente do que um físico tem, né? Isso, na verdade, é um problema na nossa sociedade, que é justamente a falta de professores de física formados em física. Eu acho que isso daí já é o começo do problema. Então, no meu caso, foi curioso porque, na minha época, quando eu era adolescente, estava no ensino médio, foi quando foi lançada a primeira edição da revista Super Interessante. E a primeira edição da revista tinha na capa uma matéria sobre supercondutores. Então eu lembro bem do ano, 1986, isso daí era o início da revolução dos supercondutores de alta temperatura crítica. E isso foi algo que me chamou a atenção, e a própria revista naquela época tinha reportagens muito boas. E aí eu comecei a me interessar por física meio que por ali, né? Então são matérias de divulgação, então conteúdo técnico fica um pouco atrás, mas hoje em dia você tem excelentes revistas de divulgação que prestam esse papel também. Eu espero que atraiam bastante gente para a área de ciências, como por exemplo a revista Ciência Hoje, a própria revista de pesquisa da FAPESP, que se isso chegar, e claro, obviamente hoje em dia, 2016, blogs e todas as redes sociais tem bastante acesso a temas de divulgação científica de alta qualidade, que se o jovem tivesse interesse despertado, ele tem muitas maneiras de tentar entender mais ou menos como é que é a vida e o trabalho de um pesquisador em ciência. Alô? Oi, professor. Também uma coisa que também pode ser de praxe eu sempre começo a entrevista explicitando o currículo do pesquisador. Só que eu acho que seria mais interessante se você pudesse falar pra gente um pouquinho de como foi a sua carreira desde o começo da universidade até hoje como pesquisador. Ok. Bom, eu me formei na Unicamp, na graduação em Física, então eu ingressei na graduação em 92, e na própria Unicamp eu fiz iniciação científica, e a partir da iniciação científica, se você é fisgado pelo vírus da pesquisa, você vai meio que seguindo, tem um caminho natural. Você faz uma iniciação científica, no meu caso, foi uma iniciação científica que deu bastante certo, gerou o projeto de mestrado, e a partir dali eu tive um projeto de doutorado também, sempre com o mesmo orientador,
tudo isso lá na Unicamp. E a partir do final do doutorado, a carreira típica de um físico, mesmo um químico, é você fazer um pós-doutorado antes de tentar ingressar na carreira acadêmica. Então, eu fiz pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, e ali me apareceu uma oportunidade de fazer um outro pós-doutorado no exterior, nos Estados Unidos. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos e fiquei lá 6 anos. Né? Foi um período um pouco maior do que o usual, mas várias coisas conspiraram para que isso acontecesse. E daí depois desse tempo lá, eu voltei, eu fiquei tanto na Universidade de Ohio como no Laboratório Nacional de Oak Ridge. E depois desse tempo eu prestei um concurso aqui na USP e sou docente aqui do Instituto de Física desde 2010. E tanto na iniciação científica, quanto no mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram todos na mesma área? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, não. Foram todos eles em física teórica, mas a minha iniciação científica e o meu mestrado foram numa área que a gente chama de sistemas dinâmicos, que envolve essencialmente física clássica, e aí na época era algo que estava bastante em voga, que era a teoria do caos, e como que os comportamentos em sistemas relativamente simples podem se tornar complexos, né, por uma simples questão de propriedades do próprio sistema. Já no doutorado eu comecei a trabalhar com física de materiais, que é a aplicação de mecânica quântica para o estudo de materiais, como, por exemplo, materiais não estruturados, né, pontos quânticos, materiais que moram numa escala de nanômetros, que são tamanhos maiores do que os dos átomos típicos, mas são pequenos o suficientes para que os efeitos da mecânica quântica sejam bastante importantes. E aí é nessa área que eu trabalho até hoje, né, com algumas variações, mas o que, dentro de todo esse caminho, a coisa em comum foi que eu sempre me interessou bastante a parte computacional. Então, tanto no mestrado como no doutorado e no pós-doutorado, eu sempre trabalhei com a aplicação de métodos computacionais em física teórica, que é uma área que eu trabalho bastante até hoje. E os alunos que têm trabalhado comigo também, desde a iniciação científica, eu já procuro colocar esse tipo de ferramenta na mão deles, né? Uma ferramenta bastante poderosa, especialmente hoje em dia, que a gente tem uma capacidade computacional vasta a um preço relativamente baixo comparado ao que a gente tinha nos anos 90. Um pouco, o senhor acha que há incentivo suficiente na graduação atualmente no sistema universitário brasileiro para se incentivar uma área de pesquisa? Ou você acha que muitas vezes a formação é muito voltada para a indústria? Eu acho que isso depende bastante da área. Em física, com certeza, o foco na iniciação científica é bastante forte. Então, todo ano tem o período da chamada das bolsas PIBIC do CNPq, e isso é algo que todos os pesquisadores, pelo menos os que pretendem ter alunos para, né, manter um grupo de orientação, eles estão atentos a isso e procuram selecionar alunos dos seus cursos, ou se os alunos mesmo estiverem interessados em trabalhar com professores, isso é algo que pode ocorrer de forma bastante natural. Em outras áreas, talvez química seja um exemplo, como o contato com a indústria é muito mais forte, talvez a própria visão dos alunos já seja um pouco mais diferente, uma coisa um pouco mais aplicada, de você tentar ganhar alguma experiência prática já na graduação. Em engenharia, com certeza, isso é bastante forte. Então, eu acho que varia muito do curso em si. No caso da física, o programa de bolsas PIBIC, né, embora tenha tido todos os cortes que tiveram aí no último ano, particularmente, ainda é um bom canal para que qualquer aluno que esteja interessado em desenvolver um projeto de pesquisa consiga ter esse caminho aberto. E eu acho que
é algo que, se o aluno tiver interesse, às vezes ele nem sabe o que é, mesmo que seja para fazer um projetinho de 6 meses, né, para depois ver se vai pedir uma bolsa, eu acho que vale a pena, para você ter uma ideia do que é a pesquisa, porque senão você sai da sua graduação sem saber o que é pesquisa e simplesmente falar, não, o que eu vou querer é o meu diploma para mim ir para o mercado o quanto antes. Então, o incentivo, eu acho que tem as duas coisas, né? Você precisa ter um envolvimento da instituição, né, na forma de buscar envolver os alunos com os pesquisadores e tentar fazer esse encontro, mas também é algo que eu acho que tem que partir dos próprios estudantes de ir atrás. E quem vai atrás, com certeza, consegue uma oportunidade, né, na iniciação científica, com certeza. Continuando nesse ponto, muitos alunos eles realmente se interessam em pegar uma área de iniciação científica e muitas vezes são incentivados por alguns professores na escola a fazer alguns experimentos simples, mas que eram de impacto. Por exemplo, em química você tem reações que liberam calor, ou que tem a presença de uma cor. Em física você tem lançamento de projéteis, etc. Então eles vão para a área de pesquisa com esse tipo de noção, mesmo que inconscientemente, e quando chegam na pesquisa de verdade, eles se intimidam, porque eles simplesmente não acreditavam que era tudo aquilo que eles iam ter e que a dificuldade ia ser tão grande, e muitos desistem nesse meio de caminho. Qual que é o conselho principal que o senhor daria para uma pessoa que quer seguir essa área, só que está intimidada com o tanto de linhas de pesquisa que tem e com a dificuldade que ela pode encontrar? Essa é uma boa pergunta. O meu conselho é você respirar fundo e ir passo a passo. Eu acho que esse sentimento de dificuldade talvez seja uma das maneiras como a coisa foi apresentada, o projeto foi apresentado para você no começo. O ideal é que você comece, como você falou, você comece com algo bem simples, que seja um projeto que seja factível para um aluno de 2º, 3º ano, e a partir desse projeto você comece a puxar o fio da meada e vá se especializando cada vez mais para ter preparo de encontrar desafios maiores à medida em que você vai progredindo. Então eu acho que a primeira coisa é você pensar que você não vai conseguir fazer uma pesquisa de ponta logo no primeiro ano de iniciação científica. Isso daí existe essa curva de aprendizado, e por outro lado o que eu realmente incentivo é que os alunos pensem na pesquisa de uma forma diferente do que eles pensam como eles encaram os cursos de graduação. Pesquisa, você tem que pensar aquilo como um desafio, algo que você quer fazer. Não é uma lista de exercício. Muitas vezes não existe uma resposta certa. É o que eu falo para os meus alunos de iniciação quando eles chegam num problema, num ponto em que eles não conseguem resolver. Eles falam assim, não, professor, eu já procurei em vários livros e busquei a internet inteira e não tem a solução. E não tem mesmo, porque isso é a pesquisa. Você tem que encontrar uma solução que ninguém encontrou até hoje, e você vai colocar isso no seu relatório. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade em relação à sua atitude frente a um curso de graduação, por exemplo, em que existe um livro-texto, que é um livro-texto que apresenta conceitos que estão muito bem estabelecidos há vários anos, talvez centenas de anos, em contraste com pesquisa, que é algo que você pode cair numa coisa que ninguém nunca viu, uma reação química diferente, ou no caso de um problema de física, no meu caso, um comportamento de um modelo em que você não entende muito bem, talvez tenha algumas dificuldades técnicas. E aí, o progresso, quando você chega nessas barreiras, é aí que você você constrói um tijolinho a mais no muro de conhecimento. Só que é um processo que demora tempo, demora paciência, e então eu acho que essa é a mensagem, paciência e perseverança em encarar a pesquisa como um desafio. Observando a sua webpage, a gente verifica a pesquisa, a área que o senhor trabalha
dá a entender que ela tem uma aplicação bem grande. Assim, ela paira para ser uma área, uma aplicabilidade bem grande. Sim. Pelo menos utopicamente, na carreira de física, o que um físico pode fazer além da pesquisa? Porque a impressão que dá aqui no Brasil é que se você faz física, ou você vai para pesquisa ou vai trabalhar em banco, mas não como físico. Idealmente, o que um físico pode fazer além da pesquisa? Essa é uma outra excelente pergunta, porque em outros países, né, eu conheço particularmente o caso dos Estados Unidos, muitas vezes as pessoas que têm um doutorado em física, eles acabam não trabalhando diretamente em física. Então, a primeira coisa que você mencionou, banco, né? Então, não só banco, mas alguém que tem um curso de bacharel em física, ou até mesmo um mestrado, ele tem todas as ferramentas necessárias para fazer análises quantitativas e análises abstratas de modelos. Então, o que isso significa? Significa que ele vai ser uma pessoa preparada para fazer mais do que um manual, né, de uso de algum equipamento ou de alguma técnica vai te dizer. Ele vai poder parar e pensar sobre o problema e tentar, a partir do conhecimento que ele vai adquirindo, buscar novas soluções que talvez não estejam no manual. Então isso é inovação. Então é alguém que é formado já como física e química e outras ciências básicas, eles têm essa semente de pesquisa e desenvolvimento, é alguém que já sai com essa semente de inovação, de tentar buscar algo novo. Então, conheço várias pessoas que se formaram em física e abriram pequenas startups, por exemplo, né? Já tem esse vírusinho do empreendedorismo junto com essa veia de inovação. A pesquisa, no Brasil, isso é bastante recorrente, né? Você pensar, minha carreira de física é para trabalhar como professor de uma universidade. Mas não necessariamente. Hoje, cada vez mais, começa a ter oportunidades para pessoas que têm uma formação física, particularmente uma formação mais sólida em aspectos de mecânica quântica, de materiais, ou alguém que tem uma experiência na sua área de iniciação científica, para trabalhar em empresas, por exemplo, de tecnologia, em que, né, procuram pessoas que acham que os engenheiros têm aquele conhecimento, mas, na verdade, os físicos também têm. Então, um exemplo claro é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas, que precisou criar toda uma carreira ou um conjunto de pessoas com mão de obra qualificada para operar um anel de aceleração de elétrons para gerar uma radiação especial, que é a radiação síncrona, do zero, a partir, né, mas essas pessoas, que hoje são técnicos com nível internacional, muitas delas vieram com uma bagagem de um curso de física para você poder fazer essa transição. Então, eu diria que a física te prepara para profissões que hoje talvez não existam ainda, mas que você tem a capacidade de aprender e usar esse conhecimento que você adquiriu no curso, e não é só o conhecimento técnico, é mais do que isso, é o conhecimento de você aprender a aprender coisas novas a partir do zero. Isso é algo que os cursos de ciência básica, pelo menos em instituições como a USP, a Unicamp, prezam bastante, de que mesmo que o conhecimento que você tenha seja obsoleto daqui a 20 anos, você tem as ferramentas necessárias para aprender o conhecimento relevante daqui a 20 anos. Então eu acho que isso é algo que o curso de física, com certeza, acaba trazendo para os formandos e que eles carregam para a vida inteira. O senhor mencionou um pouco sobre muitos alunos de universidades brasileiras que estão criando startups logo depois da graduação, até mesmo logo depois do mestrado ou doutorado. E isso tem muita relevância e acontece em muitos casos nos Estados Unidos. Você tem muitos, inclusive, professores que conseguem aliar a pesquisa deles com uma ideia de mercado um pouco mais revolucionária e conseguem aplicar isso numa escala maior.
O senhor acha que isso no Brasil ainda tem que merecer mais destaque? Tá tendo o destaque que merece? Ou você acha que aliar esses interesses econômicos do cientista com a pesquisa pode ser destrutivo? Essa é uma excelente pergunta também. Eu acho que é possível, sim, você aliar os interesses. Não é uma questão fácil. Na USP a gente está tendo toda uma discussão em nível institucional sobre como a universidade tem que se relacionar com o setor privado. Pode haver algum tipo de conflito de interesse, né? Mas eu acho que os dois lados só têm a ganhar se o processo for conduzido de forma institucional e bastante bem pensado. Nos Estados Unidos isso é muito mais orgânico, essa parceria entre a universidade e a indústria, o setor privado. No Brasil, por muito tempo, a gente teve a ideia que eu acho que se mostrou errônea, de que a inovação é feita dentro da universidade e a partir daí vai para o setor privado, para a indústria. Eu acho que não. Eu acho que a inovação mesmo, ela é feita no setor privado, mas ela tem que ter um suporte, né, de conhecimento, que isso sim é a missão de uma universidade como a USP. Então você vê algumas tentativas, por exemplo, de incubadoras ou próprio financiamento da FAPESP, tentando incentivar essas pequenas empresas que já vêm com esse DNA inovador, né? Então é algo que é muito mais fácil você criar numa empresa nova do que tentar modificar a mentalidade de uma empresa bem consolidada, que muitas vezes faz a sua pesquisa e desenvolvimento fora do Brasil, e aqui você tem simplesmente uma filial de venda, né? Por exemplo, pensa a Volkswagen, todo o setor de desenvolvimento de tecnologia da Volkswagen não está aqui, está na matriz, na Alemanha ou em alguns outros lugares, mas o ponto é que se você tem uma empresa menor que já sai de um programa de incubadora, mesmo que esse programa seja dentro de uma universidade, consiga usar todos esses recursos intelectuais, em termos de material humano, e próprios alguns recursos da universidade para fazer um desenvolvimento novo, e a universidade também lucrar com isso, não só na parte de patente, mas também lucrar como vitrine, né? Você faz um papel social que é inerente à universidade. Eu acho que se isso for feito de forma que seja institucional e bem encaminhada, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Eu acho que é o caminho, é a necessidade para um país como o Brasil. É você criar inovação a partir de sementes, e você aí tentar ter o próximo Google brasileiro, o próximo Facebook brasileiro, a partir de iniciativas como essa. O Facebook, todo mundo sabe, surgiu dentro de uma universidade. O Google, né, veio de uma região dos Estados Unidos em que é sabida a veia inovadora, que é o Vale do Silício. Então você tem essa combinação, ela dá certo, ela pode dar certo. Agora ela tem que ser feita com cuidado e para que, né, você não tenha grandes conflitos de interesse no meio do caminho. Nesse ponto, o senhor falou um ponto muito interessante, que é o Vale do Silício, que é o principal exemplo de lugar de inovação que existe no mundo. O senhor vê algum lugar no Brasil que tenha esse mesmo molde, ou ainda está muito longe dessa situação? No Brasil você tem alguns centros incubadores, né? A Unicamp tem um pouco disso, a USP tem uma agência de inovação, mas você vê, o setor privado ele tem que contribuir. Então, o Vale do Silício ele tem uma universidade ali perto, por exemplo, a Universidade de Stanford, mas ele nasceu pelas empresas que o compõem, e as empresas em si fazem, dentro da própria empresa, pesquisa e desenvolvimento de ponta. Então, por exemplo, a Intel nasceu nesse caldeirão, né? Então, o sujeito que inventou o transistor, né, o Shockley, ele, junto com outros dois, ele estava num laboratório de uma empresa, que era o laboratório da TIT, o Bell Labs,
que era uma empresa de comunicação que fazia pesquisa e desenvolvimento. A partir dessa ideia, ele criou a sua própria empresa. E a partir dessa própria empresa, ele chamou algumas pessoas que depois acabaram rompendo com eles, e algumas dessas pessoas foram e fundaram a Intel. Então, é uma questão que a universidade tem um certo papel, mas, no fundo, é um empreendimento privado. São empreendedores que acabaram criando aquele Vale do Silício dentro dessa mentalidade. Então, o Brasil vai ter um Vale do Silício brasileiro quando essa mentalidade, que a própria universidade tem a missão de desenvolver, né? Quando essa mentalidade for suficientemente espalhada ou difundida, de forma que você tenha um grupo de massa crítica que acabe fundando, né, algumas empresas, possivelmente de alto poder de inovação, e aí você começa a girar essa roda. Então hoje você tem iniciativas aqui e ali, né? Particularmente esse mercado agora de empresas que criam, por exemplo, apps para smartphones, é algo que você vê, não tem um Vale do Silício, mas tem muitas empresas brasileiras que estão nascendo e se dando bem nesse mercado. Então, eu acho que assim, quando você combinar a veia empreendedora do empresário brasileiro com a base de conhecimento que uma universidade pública pode oferecer, acho que tem todas as condições para que você crie um Vale do Silício brasileiro. Eu acho que e os alunos da USP, com certeza, podem fazer parte disso. Quando o senhor falou sobre a falta de desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil, falta de investimento, você acha que esse problema se dá simplesmente pela falta de interesse no investimento federal, ou também ao desenvolvimento e capacitação do profissional? Afinal, como está o conhecimento ou a capacitação do profissional de física aqui no país, o ensino de física? Olha, você diz em relação aos professores, ou você diz em relação ao desenvolvimento de inovação? Não só aos professores, os alunos, após saírem da graduação, sabem de física? Ok, essa é uma boa pergunta. Então, o conhecimento técnico, eu não tenho grandes preocupações. Eu acho que os cursos, em geral, particularmente cursos de universidades de ponta brasileiras, eles dão uma formação acadêmica em termos de física para os seus alunos que é comparável a de qualquer outro lugar do mundo. Então, conteúdo básico em física ele está lá e é isso. Eu acho que isso não... Sim, nenhum aluno deixa de... Ele não é por falta de saber física. Eu acho que o ponto é um pouco mais sutil. Eu acho que elementos que talvez ele pudesse encontrar na universidade que hoje eles estão meio escondidos. Por exemplo, essa veia de empreendedorismo e inovação. Isso ainda é algo marginal, no seguinte sentido, que existem algumas tentativas, mas ainda não se faz, por exemplo, grandes workshops de empreendedorismo e inovação com ampla divulgação, focado para os alunos, por exemplo, da graduação da USP. Então eu acho que tem algumas coisas, mas eu acho que poderia ter mais, né? Eu também acho que não é um problema de falta de investimento do governo federal, do governo estadual. Na verdade, se você olhar o dinheiro, tem bastante dinheiro que vem. O problema é que ele é mal gasto. Então, para mim, não é falta de recursos, mas é mais uma questão de gestão, de você fazer uma gestão um pouco mais eficiente desses recursos e talvez direcionar uma parte para um programa que não precisa custar muito caro, mas que seja eficiente, para você tentar fazer essa ponte de empreendedorismo que ainda falta. Então, o ponto é, um aluno
seja de física, seja de química, ele tem conhecimentos que ele nem sabe que tem. Por exemplo, conhecimento que ele tem não é questão de ele buscar mais conhecimento, é uma questão de ele aplicar o que ele sabe de uma forma diferente, talvez. Ele tentar pensar como eu posso inovar aqui, como eu posso fazer uma coisa diferente. Isso é uma questão de mentalidade. E a mentalidade você não muda rapidamente, né? Você pode até dar algumas dicas. Por exemplo, fazer um workshop de inovação e empreendedorismo voltado a alunos da graduação e que venham profissionais de empresas, startups que falem, olha, o que você sabe tá ok, a única coisa que você precisa saber é aplicar o que você sabe e tentar construir alguma coisa. Então isso é algo que, por exemplo, na minha área, que é física teórica, é bastante difícil de você fazer diretamente. Mas o que você pode fazer? Você pode pensar em novos materiais e tentar fazer da sua pesquisa algo que, embora ainda seja pesquisa básica, você comece a tentar ver alguns elementos. O que isso aqui pode virar? Né? O que isso pode ter de impacto na sociedade? Que nos Estados Unidos, onde isso é muito mais divulgado e muito mais presente na mentalidade dos alunos, as pessoas pensam assim, né? O que eu posso fazer de novo com o conhecimento que eu tenho? Eu acho que isso é a mentalidade, é o tipo de mentalidade que pode ser modificado. Então eu não sei se é uma questão de falta de recursos, eu acho que é uma questão de você mudar um pouco e introduzir esse tipo de mentalidade, né? Então talvez é algo que demore algum tempo, não sei, mas seria algo que com certeza traria resultados bastante positivos aí para o Brasil como um todo. Agora... Desculpa, eu não sei se eu respondi a pergunta do Rafael. Respondeu completamente. Agora a gente vai tentar focar um pouco na sua área de pesquisa. Quando a gente entra no nosso caso, por exemplo, a gente está olhando agora no site do senhor, a pessoa quando entra numa parte de pesquisa, que a gente vai deixar inclusive o link aqui na descrição, ela pode até ficar um pouco assustada, porque tem 5, 6 tópicos de pesquisa diferentes. É verdade. Muitas vezes, na maioria dos sites, a gente vê só 2 ou 3. O senhor pode explicar, de modo geral, com que o senhor trabalha para os nossos ouvintes? Sim. Eu vou. Na verdade, isso é uma falha minha, isso é uma falha típica de acadêmico, que não dá a atenção devida à divulgação do seu trabalho, por exemplo, numa webpage, que se você ver, acho que a última vez que eu mexi nessa parte de pesquisa do meu site foi há uns 3, 4 anos atrás. Então, de novo, é a questão da mentalidade e eu coloco a minha meia-culpa nisso. Se isso aqui fosse uma empresa privada, a primeira coisa seria colocar um site bonito, bem arrumado e bem atrativo para atrair justamente esse tipo de atenção. Eu acho que isso tem que acontecer na academia também, né? Então, é uma boa dica. Tá, a minha área de pesquisa, de forma bastante ampla, é física teórica, e eu poderia dizer tranquilamente que o que eu faço é aplicar mecânica quântica para o estudo de materiais. Então, existe uma classe de materiais em que os efeitos da interação coulombiana entre os elétrons é bastante relevante, e isso muda as suas propriedades. Então, esses materiais, para você fazer o estudo, ao contrário de um metal ou mesmo de um isolante usual, você precisa usar ferramentas de mecânica quântica, tanto de modelos ou como métodos computacionais, para que você consiga estudar as propriedades, vamos dizer assim, vistas em experimentos desse tipo de material. Então, eu acho que o exemplo mais conhecido desses materiais onde há efeitos de correlação, né, que é o nome técnico que a gente dá para
quando a interação entre os elétrons se torna relevante para as propriedades, ele acabem acontecendo. Eu acho que o material mais conhecido seriam os supercondutores. Então, os supercondutores, eles têm essa propriedade de conduzir corrente elétrica sem nenhuma perda, sem nenhuma resistência, por conta de um fenômeno puramente quântico, um fenômeno que é explicado apenas pelas leis da mecânica quântica. Então, teve claramente um interesse tecnológico muito grande, mas para que você tenha um entendimento desse tipo de material, você precisa saber bastante da teoria da mecânica quântica, saber como aplicar isso para obter, né, respostas, cálculos da propriedade, por exemplo, a própria resistividade do material. Então, a minha área de pesquisa é mais ou menos isso. Eu uso mecânica quântica para calcular propriedades de materiais que, por exemplo, o grafeno é um material que eu tenho estudado, particularmente quando você coloca átomos magnéticos em cima do grafeno e vê qual é a resposta magnética disso. E para você ter essas respostas, você precisa usar mecânica quântica. Então, eu sempre falo para minha esposa que aqui em casa a mecânica quântica paga as contas de casa, porque é o que é realmente o fruto do meu trabalho é isso, né? Então, é teoria, mas eu trabalho bastante conectado com os resultados experimentais que vão aparecendo, porque em física isso é muito... essa divisão entre teoria e experimento é muito forte, acho que muito mais até do que em química. Então a física teórica, tem algumas áreas de física teórica que estão completamente desconectadas de qualquer experimento, né? E aí você tem uma teoria meio que construída como se fosse uma teoria matemática. No meu caso não, eu faço uma teoria bastante conectada com os resultados experimentais que aparecem mesmo aqui do próprio instituto ou de outros lugares. Então, esses 6 tópicos aí, todos eles têm de alguma forma a ver com isso que eu estou falando, que é a aplicação de conceitos de mecânica quântica para o estudo de materiais. E a gente observa também que nesses tópicos, em 2 vezes aparece o termo de efeito Kondo, sendo que um deles foi específico só para o grafeno. O senhor poderia explicar para a gente o que é esse efeito? O efeito Kondo, ele tem a ver com você colocar átomos magnéticos ou impurezas magnéticas, que é digamos, uma generalização, né, porque você pode ter outros tipos de entidades que geram magnetismo local a nível atômico ou nanométrico, que não sejam átomos, por exemplo, moléculas ou pequenos aglomerados de elétrons. Quando isso é colocado em contato com um metal, e um metal eu entendo um metal como se fosse um monte de elétrons livres para passear por onde eles quiserem. Então, essencialmente em física a gente tem o termo gás de elétrons, né, que é elétrons que se correlacionam um pouco, eles não enxergam uns aos outros. E é isso que acontece nos metais. Por isso que os metais em geral têm essa condutividade alta, porque você aplica uma diferença de potencial em qualquer parte do metal, os elétrons estão livres, né, estavam ali livres para fazer o que quiserem. Quando eles veem uma diferença de potencial, falam, não, é por aqui que eu vou, que essa é a linha de potencial, e eles seguem e criam uma corrente. Então, quando você tem uma impureza magnética no meio desses elétrons que estão livres aí dentro do metal, acontece uma interação magnética dos elétrons com o momento magnético, vamos dizer, da impureza. O momento magnético é essencialmente a magnetização local ali. Você pega um átomo como ferro ou cobalto, um metal de transição, ele tem orbitais tipo D semi-preenchidos que acabam gerando um número ímpar, por exemplo, de elétrons ocupando os metais, então você tem um spin eletrônico, vamos dizer assim, entre aspas, sobrando. Isso, o spin tem essa característica magnética, te dá essa característica para esse átomo, para essa molécula, ou qualquer outra impureza magnética. Então, quando essa interação ocorre, e essa interação
é um efeito quântico também, é uma interação que a gente chama de interação de troca, a propriedade do metal localmente é alterada abaixo de uma certa temperatura. Essencialmente o que acontece é que os elétrons do metal eles acabam blindando o magnetismo dessa impureza. E abaixo de uma certa temperatura é como se a impureza magnética tivesse embebida ali dentro do metal e você não vê mais esse caráter magnético explicitamente. Então esse, em linhas gerais, é o efeito Kondo. É quando os elétrons de condução de um metal eles acabam blindando por um efeito quântico local esses graus de liberdade magnéticos de um átomo como o cobalto ou de uma molécula que tenha cobalto no meio, e aí você perde essa identificação magnética da sua molécula. Isso é bem observado, por exemplo, em experimentos que eles literalmente colocam um átomo de cobalto em cima de uma superfície e vão com um equipamento chamado um microscópio de tunelamento por varredura e conseguem medir o efeito desse único átomo magnético em cima dessa superfície. E o que ele, na verdade, mede é o módulo quadrado da função de onda, falando agora uma terminologia mais quântica, mas ele consegue enxergar esse tipo de correlação quântica. Então o efeito Kondo é isso, é você ter esse efeito de blindagem magnética via uma interação essencialmente quântica. E macroscopicamente ele tem alguma consequência? Ele tem uma consequência, isso é uma outra boa pergunta, uma consequência no seguinte: se você quiser fazer a próxima geração de bits de computador, por exemplo, que são baseados no spin do elétron, ao invés de ser simplesmente baseados na sua carga, e há várias teorias que prevêem que isso geraria dispositivos como memórias ou próprios processadores com consumo de energia muito menor, o efeito Kondo ele teria um efeito negativo para esse tipo de dispositivo, porque ele acabaria, por conta dessa interação que eu falei, blindando alguns desses spins que para você é importante ele instalar. Então, o fato de você ter um spin para cima e um spin para baixo poderia funcionar como o seu 0 e 1 binário, vamos dizer assim. E quando ocorre o efeito Kondo com um desses spins, ele simplesmente desaparece, vamos dizer assim, entre aspas, e aí isso seria não muito bom para esse tipo de dispositivo. Então, hoje em dia, cada vez mais, especialmente a indústria de semicondutores e microchips, eles estão chegando num limite em que os efeitos quânticos têm efeitos macroscópicos bem claros. Por exemplo, vai existir um limite no tamanho dos transistores que você consegue colocar dentro de um circuito integrado. Isso é um limite dado pela mecânica quântica. E daí isso cria um problema real, que acaba se revelando também em escalas macroscópicas pelo fato de, por exemplo, você não conseguir mais ter um processador com tantos transistores como você gostaria. Então esse seria um dos exemplos. Um tópico que chamou a atenção enquanto a gente está olhando aqui o site, logo o primeiro tópico diz que você trabalha com isoladores topológicos. Isolantes. Isolantes topológicos, desculpa. Isso, o que seria isso? Basicamente, a gente não conseguiu ter uma noção do que seria isso. Isso daí é algo... Eu tenho um blog também, que tem um link no meu site, que faz alguns meses que não é atualizado, mas isso é um dos textos que eu pretendo escrever para o meu blog, explicando o que são esses isolantes topológicos. Isso são uma nova classe de materiais que, essencialmente falando, são materiais em que eles são isolantes no sentido de que, se você olhar para um material infinito e tentar aplicar uma corrente sem bordas, sem nenhuma borda, sem limites, e tentar aplicar uma corrente, essa corrente não vai fluir para baixas voltagens. Então isso é a característica de um isolante. Ocorre que, se esse material for finito, então
pensa num fio ou numa placa quadrada, esse material, embora no meio da placa não vá haver condução de corrente, vai haver uma condução de corrente pelas suas bordas. E essa condução de corrente vem de uma propriedade topológica da estrutura de bandas do material. Então, o aparecimento desses estados que conduzem corrente pela borda vem de uma propriedade matemática mesmo, que pode ser entendida como, na verdade, é um dos ramos da topologia, né, da matemática, da topologia que estuda esse tipo de coisa, que tem a ver como as bandas de energia desse material estão arranjadas. Então, de um modo simples, você pode ter materiais que tem uma banda que está arranjada de um jeito, que você pode comparar isso como se fosse a topologia de uma esfera. E a topologia de uma esfera é uma topologia que não tem nenhum buraco. Enquanto isso, tem outros materiais que foram descobertos há alguns anos, poucos anos, 2004 mais ou menos, foi quando começou a ter essas ideias, em que a topologia da sua estrutura de bandas é mais parecida com a topologia de uma rosquinha, de um donut, que é um toro que tem um buraco. E aí, topologicamente, isso significa que você não pode deformar uma estrutura de bandas na outra, do mesmo jeito que você não consegue deformar uma esfera num toro, numa rosquinha, sem você abrir um buraco. Então, você consegue deformar um toro numa xícara, ou alguma coisa que já tenha um buraco, mas você não consegue deformar isso numa esfera. Então, embora seja uma propriedade matemática que aparece no cálculo de mecânica quântica desses materiais, ele tem consequências bastante visíveis, que é o fato de você ter esses estados que conduzem pela borda. E tem algumas aplicações para esses estados, porque eles têm polarização de spin, etc. Então está tendo bastante pesquisa básica para ver quais são as possíveis aplicações desses materiais. Então essa é uma área que eu tenho 2 alunos trabalhando e que é algo que eu comecei recentemente, que devo, num futuro próximo, fazer um blog voltado aí ao público mais geral, um post para explicar o que são esses materiais. O link do blog a gente vai colocar na descrição também. Ah, perfeito. Existe algum material que seja... porque embora você tenha dito que foi descoberto recentemente, de 2004 para cá, foi descoberto algum material que já era conhecido, que também tem essa propriedade? Sim. Tem alguns materiais que já se conhecia, mas eles tiveram que aprimorar os estudos para encontrar as assinaturas, vamos dizer assim, experimentais desse tipo de estado nesses materiais, né? Então, existe hoje toda uma linha de pesquisa que é de propor novos materiais que ainda não existem, que têm essas propriedades também. Então, já existia que na verdade não necessariamente é o material em si, mas é como talvez o material seja preparado. Por exemplo, um caso bastante claro é telureto de mercúrio, que se você faz o material simplesmente um cristal, ele não tem nada de interessante. Mas agora, se você confina esse material e faz ele fino o suficiente para que você crie um ponto quântico, quando você faz esse material fino o suficiente, essas propriedades topológicas começam a aparecer. Então, o material já era conhecido, mas foram feitas modificações que, digamos assim, mostraram essa nova propriedade, e aí isso gerou toda uma série de artigos sobre novos materiais também que poderiam possuir essa propriedade. Então tem bastante de química aí também, porque você tem que saber, né, não é simplesmente... Você sabe quais as propriedades que você quer, mas você precisa encontrar o material certo que vai ter essas propriedades. Então tem muita engenharia de materiais envolvida aí também. Aqui a sua página foi atualizada pela última vez em 2014, aparentemente.
o senhor continua trabalhando com esse tema até hoje ou... Não, continuo trabalhando com esse tema até hoje. Na minha página de pesquisa, acho que tá meio que os que estão mais para cima são os temas que eu trabalho com mais, vamos dizer, de forma mais recente, mais ativa. Alguns outros que estão ficando lá para trás foram temas que eu já trabalhei, mas agora, por exemplo, a menos que apareça algum aluno para continuar esse tipo de tema, eles ainda estão um pouquinho na geladeira, vamos dizer assim. E há algum desafio no momento no avanço da pesquisa? Todo dia tem desafio. Todo dia. Uma coisa que eu tenho me preocupado bastante ultimamente é que quando você vira professor e começa a ter a responsabilidade de orientar, a responsabilidade sobre a carreira dos seus alunos, pelo menos nesse momento, é sua também. Então, o que eu tenho me preocupado bastante é de buscar problemas interessantes que sejam também que tenham um impacto que vá ser positivo na carreira dos meus alunos, né? Então, isolantes topológicos é um deles. Há alguns aspectos de efeito Kondo também, por exemplo, efeito Kondo em grafeno. E aí é muito interessante porque você tem que estar ligado no que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem que falar bastante não para as coisas que você sabe que você não vai conseguir fazer. Então você tem que escolher as suas batalhas muito bem escolhidas e focar nelas e falar, bom, você tem que ter a certeza de que aquilo é algo que vai fazer a diferença na carreira do seu aluno, né? No caso, meus alunos de mestrado e algum deles que vai entrar no doutorado também. Então, eu acho que é um desafio em si, você saber escolher quais esses temas que vão ser relevantes aí para a carreira dos seus alunos. E, claro, são coisas que me interessam também. Então, pesquisa tem essa característica. Sempre você está competindo com gente do mundo inteiro, né? E aí é um jogo bastante interessante de ser jogado e sempre tem coisas novas acontecendo. Chegando aqui perto do final já da entrevista, professor, na primeira entrevista, a gente falou com o professor Lucas do Estudo de Química, ele comentou um caso na graduação dele que ele, sem querer, quase explodiu a sala com fogo de artifício. O senhor lembra de algum incidente no seu tempo de graduação que o senhor considera interessante ou engraçado de ser contado? Com certeza foi quando eu descobri que eu não ia ser experimental, porque eu na verdade eu brinco que hoje quando eu entro no laboratório eu tento não quebrar nada. E o que aconteceu foi o seguinte: na Unicamp eles têm uma disciplina na graduação que durante um semestre você tem que procurar algum grupo experimental para fazer algum tipo de instrumentação, né? Sei lá, montar um dispositivozinho, um circuito, alguma coisa. E aí a minha veia teórica sempre veio desde cedo, mas daí fui fazer essa disciplina, conversei com alguns colegas meus que trabalhavam num grupo experimental e falaram, tem lá um aparelho lá que dá para você medir, você usar, fazer o seu projeto lá. E aí daí eu fui, teve uma vez que eu fui ligar um dos aparelhos na tomada, e aí no que eu liguei, o negócio começou a sair faísca. Daí eu percebi que eu liguei na tomada de 220 não de 110 como deveria ser. Daí ok, vai pro conserto. Infelizmente era só a fonte que queimou, nada muito grave. Mas daí tudo bem. Daí depois eu fui tentar fazer uma medição do sinal que vinha do aparelho. E aí eu media e as voltagens estavam erradas. Eu não conseguia entender. Bom, eu falei, tô ligando aqui o positivo
terminal vermelho, negativo no terminal preto, por que eu estou pedindo atenção errada? Daí falei com o professor, ele falou, não, fala com o técnico. Aí o técnico veio, olhou, deixa eu dar uma olhada no manual. Daí olhou o manual, olhou o desenho do circuito do aparelho e chegou à conclusão, aqui o preto é o terminal positivo e o vermelho é o terminal negativo. Então eu passei uma semana pensando que o natural seria você ter um vermelho positivo e um preto negativo, era o contrário naquele aparelho em particular, e a partir desse momento eu decidi não ser mais experimental, decidi ser teórico. E o engraçado é que pra quem tá ouvindo a gente, o professor Luiz, ele foi nosso professor de laboratório. Né? E foi uma experiência muito boa. E aí foi, na verdade, a primeira vez que eu voltei para um laboratório depois de muito tempo. E foi, aquele semestre foi bastante interessante. Aprendi muito com vocês sobre vidrarias e aquela técnica de você molhar primeiro a vidraria com a solução que você vai usar para que não tenha interferência depois. A ambientalização. Isso aí eu não sabia. Então, também foi um semestre de aprendizado para mim. E durante a graduação, professor, o senhor teve alguma grande surpresa positiva e alguma negativa? Em relação ao curso, você diz? Em relação ao curso. Pode ser tanto na graduação quanto na pós-graduação. Olha, a primeira surpresa, que eu acho que isso acontece com todo mundo que vai para um lugar como a USP ou como a Unicamp, é você perceber que tem gente com os mesmos interesses que você. Que, em geral, você está no colégio, os interesses são os mais diversos possíveis. Muitas vezes você é um bom aluno no colégio e daí você chega num lugar que todo mundo é bom aluno, ou que você é só mais um ali. E isso foi uma experiência bastante gratificante, foi algo que realmente mudou o jeito como eu via as coisas, ter gente para conversar, gente para trocar ideias, e eu acho que isso é o que faz mesmo uma instituição como a USP ou como a Unicamp ou como a Unesp, não só os professores, mas mais importante é os seus colegas. Os seus colegas estão ali, eles acabam sempre, você vai ter um conjunto de pessoas com as quais você pode aprender. Isso eu acho muito importante. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. A outra coisa que eu diria assim que marcou durante a graduação foi entender que física é muito, muito além do que aquilo que nos ensinam no colégio. Essencialmente eu posso dizer com clareza que eu reaprendi tudo que eu achava que sabia, e foi a melhor coisa, porque você tentar corrigir conceitos que não são bem aquilo que te passa no ensino médio, mais difícil do que você entrar com a cabeça e falar, não, vou reaprender isso do zero. E foi isso que eu fiz. Então eu acho que é uma outra dica aí que eu tento dar para as pessoas, que é sempre, seja num curso, seja na vida, sempre procure aprender como se você não soubesse nada daquilo. Isso aí sempre vai te produzir bons resultados em qualquer área, em qualquer coisa que você vai fazer. Por um momento eu achei até engraçado, porque eu pensei que o senhor ia dizer que a primeira grande surpresa que o senhor teve quando entrou na USP, na Unicamp, foi a P1. A P1, também foi. P1 de cálculo ninguém esquece. Essa foi a primeira desagradável. Essa foi. Eu lembro claramente da minha P1 de cálculo, eu tirei 7. Mas eu achava que sabia bem mais do que eu realmente sabia. E não foi fácil. Muito bem, gente. Professor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para a entrevista. Foi uma entrevista muito boa.
uma entrevista muito boa mesmo. E se vocês quiserem ver o blog do professor ou o site de conhecimento do professor, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês têm alguma crítica ou sugestão, por favor, coloque aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de ler. E de novo, professor, muito obrigado. Ok, Matheus, Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês. Um abraço. Até mais. Até mais.